Para alegria da nação, enfim ele aceitou. Leila provoca Flamengo no Mundial. Rapaz, dona Leila. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botar aqui embaixo, aciona o sino, deixa o like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Faltam poucos dias para, quem sabe, o Flamengo entrar para toda a história do futebol mundial, derrotando o gigante economicamente falando, tá? PSG. Será que o Mengão vai derrubar o elefante alimentado pelo dinheiro de um estado que é o Catar? Tomara, meus amigos. Olha, eu queria até corrigir uma situação aí, porque o Felipe Luiz resolveu dar folga aos atletas no Catar hoje, nesse domingo. Eu não sou fisiologista, eu não sou, enfim, nada para falar, mas eu achei uma boa ideia, tá? O elenco já tá no Catar, já foi pro Catar no dia 8, tá desde o dia 8/9 no Catar, né? Então, farão 10 dias daqui a pouco, né? Quase 10 dias, né? Quando o Flamengo enfrentar a equipe do Paris Saint-Germain, e esse tempo todo treinando, viajando, treinando, jogando 2 partidas. Acho que caiu numa boa hora esse descanso dos atletas do Flamengo. Assim como descanso, tem que beber água, né? Para reidratar o corpo, naturalmente, um calor danado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então achei que vinha em boa hora essa folga do time do Flamengo. O Paris Saint-Germain embarcou de Paris no avião da Qatar Airways diretamente para Doha, no Catar, o adversário do Flamengo, o Paris Saint-Germain. E temos aqui, inclusive, a lista de relacionados do PSG. Quem de fato não tem chance absolutamente nenhuma de enfrentar o Flamengo, e quem vai jogar e quem tem relativa chance para pegar o Flamengo. O PSG vai viajar com Beraldo, Marquinhos, 2 zagueiros brasileiros. O Beraldo é reserva, o Marquinhos é titular. O Marquinhos é dúvida, apesar dele viajar para o Catar, ele é dúvida porque ele sofreu um probleminha na partida contra o Atlético de Bilbao, né, jogando fora de casa. Só que ele vai viajar porque, apesar de ter uma lesão, não é uma lesão grave, tem chances remotas. Ele é o capitão do Paris Saint-Germain também, né? Então tem uma questão ali de identidade, de liderança ali no Paris Saint-Germain, né? Viralizou nas redes sociais aí uma entrevista dele falando fluentemente francês. Já está há muito tempo na França, mas todos os méritos para aprender francês. E quando ele ganhou a Champions League chorando, aquela coisa toda, então ele vai estar lá também pelo fator anímico. Zabarni Kvaratskhelia, o georgiano, que joga na ponta esquerda, tem que tomar cuidado com ele, muito bom jogador. Fabian, acho que é Ramírez, Fabian é espanhol, meio campista, volante. Gonçalo Ramos, Dembélé, tá machucado, tá voltando de lesão. Desiré Doué, Vitinha, que é o português, faz a saída de bola ali do Paris Saint-Germain. Lee Kang-in, Lucas Hernandes, Mayulu, Nuno Mendes, lateral esquerdo de Flamengo. Precisa realizar uma boa marcação ali do lado direito, falando, né, que vai ser o lado que ele vai atacar o Flamengo. Barcola, Chivalier, Zahri Emery, Zafonov, Njejanto, Miboir, Pacho, esse eu sei que é Pacho porque ele não é francês, e o Pacho, ele é zagueiro equatoriano, tem ali, o Plata falou que já conversou com ele, enfim, mas dentro de campo, evidentemente, que não tem essa história. João Neves, português, e Renato Marinho. Essa é a lista de relacionados da equipe parisiense / Catarina para enfrentar o Flamengo aí
no próximo dia 17 de dezembro, diretamente de Doha, no Catar. Com a volta do Pedro, o Flamengo tem um departamento médico vazio pela primeira vez no ano, no melhor momento, né, para o Flamengo. Seria melhor ainda se o Pedro viesse jogando e tal, mas melhor isso do que sem isso. Pela primeira vez no ano, o DN tá vazio, tá zerado, não tem ninguém no departamento médico do Flamengo. O atacante entrou em campo diante da equipe do... Rapaz, teve o Eduardo Tironi, chegou a comentar, o Gafadoro, o Tironi, o Arnaldo, pessoa do Posse de Bola, chamando o Pirâmide de Pirâmide. Mas é Pirâmides mesmo, né? E volta a ter minutos após quase 2 meses fora, o Pedro, que é uma das opções para o ataque do Flamengo nessa partida contra o Paris Saint-Germain, mas não acho que ele vá jogar. E eu assim, pelo que eu conheço do Felipe Luiz, o Pedro ele não vai jogar. Tem a questão do ritmo de jogo, mas tem a questão sem a bola. Só que o Felipe tem que entender que o jogo tem 2 fases, que se integram, com a bola e sem a bola. Né? Não adianta ter que ter a bola e sem a bola. Né? Com a bola, o Pedro ele entrega muito, além de finalizar, o Flamengo ganha repertório na saída. Que é do Rossi, daquela quebrada lá, pode mandar o tijolo que ele domina, bota no chão, gira, protege bem do zagueiro. Né? PSG tem bons zagueiros, então tem essa questão. Quem sabe entrar ali com o Pedrão no segundo tempo? Rapaz, a Globo estava fazendo, lógico, que ela enviou jornalistas, repórter, cinegrafista lá para o Catar, mas ela estava fazendo a cobertura aqui do Rio de Janeiro em relação à narração. O Luiz Roberto vai ao Catar para narrar em loco essa decisão do Intercontinental diante da equipe do Paris Saint-Germain. Não seca não, hein, meu filho? Dá aí, tomara que vem. O Flamengo vence essa bagaça, o Rio vai parar, o Brasil é feriado nacional, eu já estou decretando aqui, se o Flamengo vença o campeonato, e no dia do jogo estão fazendo a campanha aí para ser feriado na cidade do Rio de Janeiro, porque o Flamengo é considerado patrimônio histórico-cultural do Brasil. E diante de um jogo dessa magnitude, foi pedido ao Eduardo Paes, o prefeito da cidade, para ele declarar ponto facultativo. Por mim era feriado nacional. Parou, meu irmão, parou. Parou tudo. É momento sério, é momento... A grande massa do Brasil vai estar assistindo esse jogo. Tem uma outra coisa, dentro do clube, meu grande amigo Léo José, lá do Coluna do Fla, um abraço aí pro queridíssimo Léo José. Tá difícil, tá, gente? Então tem que se hidratar, senão ficar seca aí. Dentro do clube, a comissão técnica tem entendimento de que o Flamengo fez uma atuação perfeita na semifinal, dominou, fez gol, passou ilesa, sem sustos e ainda não se desgastou tanto como foi contra o Cruz Azul. Foi uma partida mais difícil, era um adversário mais desafiador, evidentemente, mas vamos lembrar que essa semifinal de Libertadores já foi armadilha para vários clubes brasileiros, inclusive o Flamengo. O Atlético perdeu para o Raja Casablanca, o Internacional para o Mazembe, o River Plate, aí falando no âmbito geral da América do Sul, perdeu pro Al Ain. O Atlético Nacional perdeu para o Kashima Antlers do Japão, que jogou a final diante da equipe do Real Madrid e cara, foi até um jogo bem parelho, se não me falha a memória. Então, meus amigos, tem essa situação toda aí e eu não tô entendendo algumas... ganhou só de 2-0, time ruim, Pedro. Pela madrugada, vamos curtir esse pré. Flamengo e PSG, meu filho. E olha, analistas apontam que a bola parada pode ser o grande trunfo, a grande arma do Flamengo para ferir o elefante Paris Saint-Germain em relação econômica. Tá, gente? Veja, não estou botando história. Quase 30% dos gols rubro-negros em 2025 nasceram desta forma, incluindo jogadas ensaiadas. Olha isso.
né? É um negócio realmente impressionante o aproveitamento do Flamengo em bolas paradas. O PSG, se não vier com o Marquinhos, estará com uma zaga desentrosada, né? O Pacho é bom na bola aérea, mas o PSG não é essencialmente um time que domina amplamente a bola aérea. É um time de outras características. Para mim, hoje na Europa, o time que mais domina a bola aérea é o Arsenal, por exemplo. Joga bem com os pés, muito bem. E na bola parada é muito bom também. Não é o caso do PSG, na minha opinião. Dos 131 gols sob o comando do Felipe Luiz até aqui na temporada, sem contar, lógico, os jogos do Sub-20, 37 nasceram da bola parada, ou seja, 28,2%, quase um terço do total. A maioria delas de escanteios e faltas indiretas, que são os lances de jogadas ensaiadas, pessoal. Então, tomara que Danilo, se o Danilo ele faz mais um gol de bola parada e é o gol do Mundial, aí, cara, eu sou a favor que se coloque uma estátua do Danilo na Gávea. Que isso, Pedrão? Tô radical mesmo, já falei. Vou raspar meu cabelo ao vivo, Gordola já vai estar com a máquina preparada ali no react da Pedrão RN TV. Vamos começar umas 5 horas antes, tá? 4 horas antes. Aí vai dar 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, trazendo as informações para vocês do jogo, falando tudo sobre o jogo. Os jogadores do Flamengo, a sensação, e aí, lógico, eles falaram, mas que eu recebi de uma pessoa que está lá no Catar, é que os atletas, não poderia ser diferente, claro, mas eles acreditam muito que é possível vencer o Paris Saint-Germain, tá? Porque o Flamengo tá num recorte bom da temporada. O PSG não tá num recorte ruim, tá? Mas também não tá num recorte excepcional, maravilhoso, tá? É o segundo colocado do campeonato francês. Pô, mas é o segundo, Pedrão, mas o Paris Saint-Germain na França, ele tá em primeiro, mas hoje o Lens, eu não sei como é que se fala o nome do time, aliás, já ganhou, já jogou, olha aí. O Lens ganhou de 2-0 do Nice, dentro de casa, e ultrapassou o Paris Saint-Germain na tabela de classificação. Portanto, o líder volta a ser o Lens, com o mesmo número de jogos que o Paris, que tem 36 pontos somados. O Paris Saint-Germain, que em 16 jogos nessa temporada no Campeonato Francês, venceu 11, empatou 3 e perdeu em 2 oportunidades. Então, não vem invicto no Campeonato Francês e na segunda colocação. Então, eles acreditam, sabem que é difícil. O próprio Danilo falou ontem que é o escalar uma montanha, mas acreditam e acho mais é que tem que acreditar mesmo, porque o Flamengo não é time pequeno, tem que entrar com autoestima, tem que entrar, eles são o PSG, pois nós somos o Flamengo, sabe? Varela até falou, são 90 minutos, tudo é possível, sabemos, lógico, a qualidade do Paris Saint-Germain, provavelmente uma das melhores equipes do mundo, mas acreditamos que é muito, muito possível, estamos todos preparados para esse tipo de jogo, estamos confiantes, falou Guilhermo Varela em entrevista aí, e o sentimento interno é esse. E eu vou dizer para vocês, fosse o Bayern de Munique, fosse o Arsenal, que está muito bem agora, fosse aquele City do Guardiola, o Liverpool de 2019, enfim, Real Madrid até que está cambaleando. Eu vou falar para vocês, olha, acho que não dá. Mas dos últimos anos, eu acredito que é o jogo que mais dá. Tá? No ano passado, o Botafogo não chegou à final, chegou o Monterrey, perdeu para o Real Madrid, mas não vou falar porque vou falar de times brasileiros. O Fluminense eu sabia que não ia dar. Porque era o City do Guardiola, que tinha acabado de vencer a Champions. Eu falei, sem chance, o Fluminense não vai, não tem como. Em 22, em 23 o Flamengo caiu para o Al Hilal.
O Palmeiras perdeu para o Chelsea na prorrogação por 2-1, com o gol do Kai Havertz de pênalti. O Chelsea abre o placar com o gol de cabeça do Lukaku, o Palmeiras empata e o jogo vai para a prorrogação. Mas quase levou. O Flamengo quase levou para a prorrogação contra o Liverpool. Aliás, levou para a prorrogação, quase levou para pênalti, né? Então, eu acredito, gente. Lógico, não vou querer iludir ninguém aqui. É muito difícil, mas eu acredito. Como rubro-negro, acho que todo rubro-negro tem o dever moral de pelo menos acreditar. O Flamengo enfrenta o PSG. Aí sabe o que é engraçado? Eu acho esse conto. Meu pai fala muito disso, porque no dia 17, na quarta, o Flamengo pega o Paris Saint-Germain. No dia 14 de janeiro tem Bangu e Flamengo. Campeonato Carioca. Né? Vou te contar, viu? E o técnico Felipe Luiz acredita demais, tá? Na possibilidade do Flamengo ser o campeão e tem essa ambição, até porque além do título, além dele se consagrar mais ainda, e vai se tornar o maior treinador da história do Flamengo, tenho certeza que ele mal deve estar dormindo nessas próximas noites aí, vai revirar o time do PSG para tentar buscar alguma coisa. O Felipe Luiz ele entra de vez para a história do Flamengo, mas e o ganho pessoal, né? É um jogo que boa parte do mundo vai estar vendo. E esse treinador aí, é o Felipe Luiz, e ele tem a ambição de ir para a Europa, tem tudo isso, né? Envolvido também nessa situação. Pessoal, o De Arrascaeta está a passos largos de, quem sabe, está no top 10 ou top 15 jogadores do mundo nessa atual temporada pela FIFA ou pela France Football. Fez aquela injustiça, né, com o Vinícius Júnior. Só não vai ser por fatores eurocêntricos. Joga na América do Sul e vamos botar o cara lá para baixo. Mas eu tenho informação que ele pode estar no top 10 ou no top 15 da FIFA, principalmente se for declarado o rei da América pelo jornal El País, que a imprensa, né, não toda a imprensa, mas parte da imprensa está tentando jogar o troféu pro Messi. Pessoal, sobre o Juninho, o atacante está perto de deixar o Flamengo e se transferir para o Pumas do México. A proposta do clube mexicano está à mesa do Flamengo. O Flamengo encaminhou a venda por 5 milhões de dólares. O atacante ainda não havia dado o aval, aceitado a proposta. Agora ele aceitou, já deu ok. Passando esse jogo do Flamengo diante da equipe do Paris Saint-Germain, a tendência é que Juninho não seja mais jogador do Flamengo. Então ele aceitou a proposta, enfim, aceitou a proposta de sair do Flamengo. Cara, fez o possível, se esforçou, não deu certo, o treinador não curtiu muito, fez gols importantes, virou folclore no Flamengo por causa daquele apelido. Que você seja feliz lá no Pumas, Juninho. A dona Leila Pereira, em entrevista à Record, falou que eles não perderam para o Flamengo no Brasileiro na Libertadores. Disse que eles perderam para eles mesmos, por incompetência deles. Dona Leila Pereira, vocês perderam para o Flamengo, dona Leila Pereira. Que vexame ficar falando isso. Lucas Paquetá se vê inclinado a voltar ao Brasil, principalmente ao Flamengo, após ser massacrado por torcedores do West Ham. O West Ham se transforma numa crise devido ao afundamento na zona do rebaixamento. E torcedores ingleses têm se irritado bastante com a postura do atleta dentro de campo, rapaz. Olha aí. A janela de oportunidade se abrindo para o nosso Mengão. Quem sabe, né? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.